A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Quadro muito importante que vem fazendo um grande sucesso, viu, meu querido João? Porque vem tirando dúvidas, esclarecendo aí, né, os cuidados que as pessoas devem ter também. O feriado agora de Semana Santa está chegando e na lista dos cuidados devem ser redobrados aí pelos pais e os responsáveis da criançada. Inclusive, estão os cuidados aí para prevenir os acidentes elétricos dentro de casa. E para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o executivo de segurança da Equatorial, João Porfírio. João, boa tarde, seja muito bem-vindo. É a primeira vez hoje aqui no estúdio? A primeira vez. Na verdade, é a minha primeira vez voltando para o estado de Alagoas. Eu era executivo na Equatorial Piauí e aí estou assumindo agora a operação de Alagoas. Veio matar a saudade dessa terra linda, maravilhosa. João, vamos para a primeira pergunta. Inclusive, eu tenho essa pergunta que a gente vai colocar na tela para quem está em casa agora, acompanha comigo. Quais os cuidados ter com tomadas que estejam ao alcance das crianças? Qual o principal? O que você pode passar, João? A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que é muito comum as crianças utilizarem algum objeto metálico para quererem colocar nas entradas da tomada, nos pinos onde a gente está falando, né? Se você olhar, as tomadas elas foram alteradas de 2010 para cá e elas ganharam a reentrância interna. Isso foi muito mais pensado para a água, né? Porque você lembra que antigamente a tomada ela faceava a estrutura da parede, hoje não mais. Então hoje quando você molha, a água não entra no pino. Mas só que ela não foi pensada, né, para você colocar um objeto. Se você colocar o dedo, ela não vai alcançar a parte metálica. Mas se ela colocar uma chave pequena, qualquer coisa metálica pequena, consegue alcançar. O que é que a gente indica? Coloca uma cobertura na tomada. Existe isso hoje em qualquer Por exemplo, loja. aquelas pecinhas plásticas, né, que você coloca, tipo um garfinho, já isola. Aquilo já isola e evita que a criança ela não consegue de verdade retirar. Só mesmo um adulto consegue fazer isso. Perfeito, uma dica super interessante, porque criança é questão de segundos, né? Você está fazendo qualquer movimentação, a criança vai lá e faz o que esse bebezinho está querendo fazer, é um perigo muito sério. João, ainda falando sobre essa segurança, é recomendado usar aí o celular ou o tablet enquanto está no processo de carregamento? É recomendado? Não, né? É a primeira coisa. Se você tem o costume aí, infelizmente o brasileiro não tem, né? A gente compra qualquer coisa, mas a gente não lê o manual. É a primeira coisa que a gente faz. A gente diz que aprende na tentativa e erro. Sim, exatamente. Eu tenho outro celular, ele funciona do mesmo jeito. E não é assim. Então, a primeira coisa, ele não foi concebido para ser utilizado enquanto está no carregamento. Perfeito. É natural esse equipamento desprender temperatura. Quando você carrega, o celular ele vai aquecer a bateria. Está natural isso. Certo. Quando você utiliza, o que é que acontece? Você potencializa essa temperatura e aí sim, existe a possibilidade de romper a bateria. O pessoal chama de explodir. Isso. É um rompimento da bateria, porque você sobreaquece ele, além de você estar jogando muito mais carga, né? Eu estou carregando e consumindo ao mesmo tempo. Por isso que acontece o acidente. Além disso, é claro, se você vai usar um carregador, sempre aquele que está previsto pelo fabricante, tem que ser um original, ou aquilo que está autorizado pela Anatel. Aqueles que não estão previstos, a gente não tem garantia de segurança. João, é aquela questão, barato sai caro, né? Muito caro, né? Você tem que atender a recomendação do fabricante. E o dia a dia, as pessoas sempre com pressa e tá lá, coloca na tomada, isso não deve ser. Vamos para a terceira pergunta. Qual a orientação para a criançada em áreas de lazer? E aqui eu vou estender um pouco mais. Geralmente, final de semana, os pais que vão para a casa de praia, tem lá o freezer e tem uma piscina ali. Tem a geladeira e tem lá alguém que está molhando lá, está brincando. A criançada vem molhada, abre o freezer. Isso é um perigo. Muito grande. Primeiro, as instalações, normalmente, elas são muito antigas, elas não têm aterramento nas tomadas. O que hoje é obrigatório são tomadas de 3 pinos, porque o central é um aterramento. Sim. Então, normalmente, a gente não tem. A carcaça do equipamento, quando ele é mantido da forma correta, é muito raro eu ter fuga de energia, eu ter tensão na carcaça dela, mas isso não é impossível. Você está molhado, você toca no material metálico que está ligado na energia, a gente diz que água e energia é um casamento perfeito. Pois é. Porque é mais fácil dela correr em cima, então a possibilidade de você ter um choque, e aí é claro, ele pode até ser muito mais grave porque você está molhado,
a energia vai correr no teu corpo com muito mais facilidade. E sem então, o contar risco é que maior. geralmente estão descalços, né? Aí é um perigo Exatamente, absoluto, né? exatamente. Dicas importantes, tá, gente? Segurança. Quarta pergunta, o que fazer em caso de choque elétrico? Eu sei que vem aquele desespero na hora, o pai, a mãe, o irmão mais velho fica desesperado, mas o que tem que ser feito nesse momento? Primeira coisa que a gente faz é interromper o abastecimento de energia. Quadro de distribuição tem um conjunto de disjuntores, então desligar o maior deles, que a gente chama de disjuntor principal. Você desliga ele, tá, para que possa então interromper a carga e aí sim você vai conseguir movimentar a pessoa. Nunca toque nela, porque você também vai receber a carga. Outra coisa, não tenta tirar do plug a tomada, você pode receber esse choque, que a gente tem a mania de dizer, não, eu vou tirar a tomada diretamente do plug, mas nessa retirada, se você não tiver também adequado, você vai receber a descarga. Passa a ser a segunda vítima. Passa a ser a segunda vítima desse processo. Isso não é muito difícil de acontecer. Perfeito. Tá? Importante, viu? Importante também, só para complementar, João, tem pessoas que vão alugar casas aí para passar o feriadão. É importante essas pessoas saberem onde fica o quadro, né? Sim. Não é só o fato de alugar lá e, né? É importante isso aí. Muito obrigado, meu querido João. Volte sempre trazendo dicas aqui. Vocês acabaram de ver a toda hora Equatorial. A toda hora Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia.